Existe um momento na jornada em que o buscador já não consegue mais fugir de si mesmo. Tudo aquilo que antes era projetado no mundo, nas pessoas, nas situações e nos conflitos, começa a retornar como um eco inevitável, como se a própria realidade estivesse conspirando para revelar algo oculto. Esse é o chamado do umbral interior. Não se trata de um lugar externo, nem de um plano distante acessado apenas após a morte. O verdadeiro umbral é um estado de consciência, uma zona psíquica onde habitam os conteúdos rejeitados da alma. É ali que residem as emoções não elaboradas, os desejos negados, as dores não curadas e as verdades que o ego recusou enxergar. O iniciado, ao trilhar o caminho da consciência, inevitavelmente chega a esse portal. E diferente do que muitos imaginam, ele não é guardado por uma entidade externa, mas por uma presença íntima e profunda, o próprio reflexo fragmentado do ser. Esse portal não se abre com rituais nem com palavras mágicas, ele se abre com consciência. Quanto mais o indivíduo desperta, mais sensível ele se torna às próprias contradições internas. Aquilo que antes passava despercebido começa a incomodar. Pequenas reações emocionais revelam profundezas ocultas. Situações simples provocam respostas desproporcionais. Nada disso é um erro. Tudo isso é revelação. O umbral interior começa a se manifestar quando a alma já está pronta para se ver sem máscaras. Mas há um detalhe essencial. Esse processo não é confortável. Ao atravessar esse portal, o buscador entra em contato com aspectos de si mesmo que não correspondem à imagem que construiu ao longo da vida. Ele descobre que não é tão paciente quanto imaginava, nem tão equilibrado, nem tão evoluído. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam. Porque o ego prefere sustentar uma ilusão de luz do que encarar a verdade da própria sombra. O medo que surge nesse momento não é medo do desconhecido, mas do conhecido que foi reprimido. É o medo de reconhecer impulsos, pensamentos e emoções que contradizem a identidade construída. Por isso, o umbral interior é um teste, não de força, mas de honestidade. Aquele que tenta lutar contra o que encontra ali apenas fortalece as sombras. Aquele que nega, afunda ainda mais. Mas aquele que observa, sem julgamento, começa a dissolver os véus da ilusão. O primeiro passo não é transformar, é ver. Ver com clareza, ver sem justificativas, ver sem fugir. Porque toda sombra só existe na ausência de luz. E a luz, nesse caminho, não é algo que vem de fora, é a consciência que observa. Ao sustentar esse olhar consciente, algo começa a acontecer silenciosamente. As emoções deixam de dominar. Os impulsos perdem força. Os padrões começam a se revelar como mecanismos automáticos, e não como verdades absolutas. O buscador então percebe algo fundamental. Ele não é aquilo que observa. Essa distinção marca o início da libertação. O umbral interior, antes visto como um lugar de perigo, revela-se como um campo de transformação. Tudo o que está ali não é inimigo, mas energia aprisionada em formas distorcidas. E cada vez que essa energia é vista, compreendida e acolhida, ela começa a se reorganizar. O caos interno começa a ganhar ordem. Esse é o verdadeiro início da alquimia interior. Não é a eliminação da sombra, mas a sua reorganização
sob a luz da consciência. O portal do umbral não precisa ser temido. Ele precisa ser atravessado. E essa travessia não acontece de uma vez, mas em camadas. Cada nível de consciência revela uma nova profundidade. Cada avanço traz uma nova sombra à tona. E assim, passo a passo, o buscador vai deixando de ser fragmentado e começa a se tornar inteiro. O umbral, então, deixa de ser um abismo e se torna um caminho,